Então, na forma regimental do artigo 96 do Regimento Interno das Turmas Recursais, e cumprindo todo o protocolo, eu declaro aberta a nossa sessão. Gostaria de fazer algumas considerações, já que essa sessão ela é pública, no sentido de que todos os votos que foram proferidos na sessão de hoje já foram objeto de análise por todos os membros das turmas recursais que, respectivamente, farão seus votos e tiveram a oportunidade de analisar os processos. E hoje, então, nós vamos discutir as questões controversas que, eventualmente, ainda não ficaram definidas ou definitivamente deliberadas entre as turmas julgadoras respectivas. Nós temos aí, em julgamento, 144 autos de processo. Desses, estão incluídos embargos de declaração, recursos inominados, excluídos todos aqueles que requereram a sustentação oral, já que é um procedimento novo e que o tribunal ainda não se adequou para disponibilizar a sustentação oral, que já está sendo marcada para daqui um mês aproximadamente, oportunidade em que as sustentações orais estarão suscetíveis de serem realizadas. Me parece que essas são as considerações iniciais que me cabia fazer. Dentre elas, me ocorre aqui a questão da intimação das partes. É importante também deixar claro que nós estamos obedecendo à ordem cronológica dos processos, de tal maneira que as pautas presenciais que estavam marcadas e que, infelizmente, não puderam ser realizadas devido ao isolamento social decretado pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Justiça, nós estamos seguindo essa ordem cronológica, colocamos inicialmente 20 processos para cada relator para essa primeira experiência. Uma vez sendo exitosa, já temos 3 outras pautas marcadas, onde inserimos cada membro, né, cada juiz relator, 60 autos de processo. Com isso, acho que nós podemos dar início, conforme nós já havíamos ajustado previamente numa reunião preliminar e como nós sempre fazemos nas audiências nas sessões presenciais, melhor dizendo, a ordem de julgamento, quando não há sustentação oral, nós começamos pelo mais antigo, que no caso é a doutora Rosana, seguindo por mim, o doutor Oscar e o doutor Fernando Salgado. E, de acordo com o que nós também deliberamos, cada juiz relator ficará responsável por 5 autos de processo e depois seguimos. Então, se não houver nenhuma consideração de nenhum dos presentes, lembrando que o senhor secretário ele está aí nos ajudando a coordenar a sessão, e questões de ordem técnica ele vai também nos ajudar. Eu vou passar, então, imediatamente a palavra para a doutora Rosana, para o início das votações. Então, nós começamos pelos embargos de declaração, não é? E conforme todos, tanto você, presidente, como o doutor Oscar já analisaram e já passaram um retorno de que acompanha a relatora, então eu considero votado em bloco todos os embargos de declaração e eu fiz as devidas correções, né, que foram assinaladas, e em relação àqueles embargos infringentes, eu também fiz as devidas complementações que estavam um pouco falhas, e então eu coloco a votação em bloco, já que vocês já manifestaram, né, expressamente para a relatora o posicionamento de cada um. Perfeito. Acompanho. Eu já acompanhei previamente por conta da análise que fizemos anteriormente. Então, podemos prosseguir agora com os recursos nominados, não é, doutora? Não, tem os embargos de declaração dos outros, né, relatores? Não gostar, a não ser que a doutora prefira dessa maneira, mas como nós só vamos colocar mesmo em discussão, em votação, aqueles processos intrincados que exigirem alguma discussão. Aí, se a doutora quiser submeter,
Os demais nós não vamos nem submeter, estão de acordo, né, gente? Concordo, foi tratado entre todos, né? Só ratificar. Só ratificar. Ah, tá. Então, não, é porque eu achei que ia seguir aquela formalidade de cada um falar sobre os embargos, sobre os agravos internos, e aí começar os recursos nominados. Mas então, se já considera todos já votados devido ao que a gente já tratou no decorrer da semana, então eu passo para os recursos inominados, nos quais eu anotei aqui, né, as divergências que ocorreram para a gente iniciar o debate. Questão de ordem, senhor presidente. Por questão regimental, não seria melhor todos votarem os embargos? É claro que a votação será em bloco de todos, mas só por obediência de questão regimental. Os embargos são votados primeiro, depois os agravos. Seria a posição da doutora Rosana, eu acho que está correta. Podemos sim. Então, só mesmo por questão de ordem. Ok. Tá? Então, o doutor Oscar votaria agora... Não, agora sou eu, então, doutor. Na ordem, sou eu. Então, apenas para obedecer, então, a sugestão... Ele tem cabelo branco, então eu imaginei que ele fosse... Então, é o seguinte, os meus embargos de declaração, eles apenas se referem a erros materiais que não requerem maiores discussões. Boa parte deles é rediscussão da matéria, em que os colegas que votam comigo já tiveram a oportunidade de conferir, e não há nenhuma situação que exija ou que requeira maiores discussões. Por conta disso, eu considero já esses embargos devidamente votados e passo, então, para o doutor Oscar. Eu também submeti aos pares da terceira turma julgadora os embargos de declaração, onde houve manifestação de acompanhamento. Então, dou por julgado os embargos de declaração que se encontram em pauta. Igualmente, assumindo a posição de relator, todos os embargos de declaração foram julgados e conferidos pelos nobres pares e dou por votados. Ressalvando, inclusive, eu peço atenção específica ao item 1 da agenda de hoje, no qual eu estou acolhendo a nulidade, estou dando efeito modificativo nos embargos e acolhendo a nulidade de uma intimação para a sessão e declarando a sua nulidade para remeter à nova discussão por ausência de intimação do advogado na oportunidade. É o único processo, que é o número 1 da pauta nossa de hoje, que eu gostaria que os senhores conferissem, e se quisessem verificar a fundamentação dos embargos, é um tema mais sensível. Esse eu vou deixar para todos, inclusive para o final da sessão, para a assinatura. Doutora Rosana. Essa questão eu já analisei e eu acompanho o relator, realmente faltou a intimação, então eu acho que tem que declarar a nulidade para que seja proferido um novo julgamento. Doutor, eu também analisei o processo, até quero cumprimentar, eu gostei da ementa, bem atualizada e aplicou bem a doutrina atual referente à necessidade de cooperação e à exigência, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, para que se ouça sempre as partes, mesmo quando o juiz ele tiver que proferir alguma decisão em que ele tenha que reconhecer alguma matéria de ofício. Então, nada mais fez do que reconhecer uma nulidade e que deve ser realmente chamado processo à ordem para o fim de retomar o seu trilho. Então, eu acompanho o relator. Essa é a única ressalva, doutor. Volto a palavra para a sua presidência. Ok. Então, agora nós seguimos com a apreciação dos votos, dos recursos inominados, e eu passo a palavra, então, à doutora Rosane. Então, nós temos o 11 da pauta, né, que é o 50,
43956.26. E é o do Origem Sérias, Juizado Especial Civil, Banco BMG e o recorrido Wellington Vieira. Então, teve um questionamento do Dr. Oscar, feito anteriormente, pedindo para excluir os danos morais. Então, eu estou acolhendo em parte para excluir os danos morais e mantendo apenas a repetição em dobro, porque foi um empréstimo consignado fraudulento em que não se conseguiu a solução na esfera administrativa e como a assinatura era grosseira e a parte do banco se recusou a resolver na esfera administrativa, então eu resolvi por bem procedente. Inicialmente tinha até dado os danos morais também, mas diante o questionamento, e também eu fui analisar o empréstimo, a questão ocorreu no ano de 2016 e a ação só foi proposta em 2018. Então, depois de um transcurso tão longo para a procuração, chega à conclusão que não houve uma humilhação de fato, uma dor de forma a gerar o dano moral. Porque se ele tivesse realmente ficado afrontado e abalado com a questão, a ação teria sido proposta contemporaneamente, atendendo ao que não aconteceu. Então, eu estou acolhendo o recurso em parte para reformar a sentença e julgar improcedente os danos morais. É assim que só. Doutora, a senhora pode me passar o número dos autos, por gentileza? É o número 11 da pauta, 50.439.56.26. Banco BMG e Wellington Vieira. Só vou conferir aqui, porque houve 3956. É da pauta física esse número que o Renato passou. Da pauta digital... Não, eu já encontrei. A doutora está excluindo o dano moral? Isso. Ela deu a dobra. É porque eu já havia acompanhado, pelo que eu me lembro desse processo, mas nós realmente não temos reconhecido dano moral nessas situações, né, doutora? Isso, quando dá as duas coisas, né? Então, a gente chegou assim, ao entendimento de que se dá a repetição em dobro, não dá o dano moral. Excepcionalmente, eu estava dando dano moral, mas diante dos questionamentos do Oscar, eu refluí e retirei o dano moral. Um instante, só estou confirmando qual é. Esse aqui é aquela situação em que esse empréstimo é fraudulento, doutora? O empréstimo é fraudulento, isso mesmo. Tá. É porque eu me lembro, quando eu me manifestei, doutor, e votei, eu reconheci o dano moral, sabe? Isso. Por conta das dificuldades que ele teve em resolver a questão administrativamente. E, na ocasião, eu concordei plenamente com o seu voto. E eu, particularmente, reconheceria, excepcionalmente, nesse caso, o dano moral. E também, excepcionalmente, eu aceitaria as duas hipóteses, porque, nesse caso aqui, o banco, mesmo depois que o reclamante ele fez a reclamação administrativamente, continuou havendo os descontos, né, e a cobrança indevida. Quer dizer, então, que houve, como a doutora muito bem argumentou, houve um erro grosseiro por parte do banco em dar continuidade a descontos de empréstimos que o reclamante, desde o início, disse que não fora ele que havia celebrado, havendo a necessidade, além da reclamação administrativa, do ajuizamento da ação, né? Por essas razões é que eu concordei com o seu voto primitivo.
agora a doutora fez refluiu, mudou de ideia, né? Eu resolvi acompanhar o Oscar e eu fui olhar melhor e a fundamentação se deu no sentido de que não posso considerar que ele, de fato, teve a sua imaculada porque ele demorou muito para acionar a justiça. Então, analisando esses critérios, quanto à diferença da ofensa moral e do prejuízo financeiro, que são coisas diferentes. Então, eu cheguei à conclusão que a repetição em dobro seria suficiente, de fato, para poder, devido às dificuldades, à falta de erro justificável, né, que é esse erro grosseiro do banco. E o dano moral, como tudo aconteceu entre 2015 e 2016, ele só foi propor ação em 2018, eu realmente concordei com o doutor Oscar que, na verdade, não podemos falar que houve uma ofensa moral, porque se ele tivesse se sentido realmente tão afrontado, ele teria agido num tempo menor. Aí eu resolvi refluir e acompanhar o Oscar e negar o dano moral. E a repetição em dobro é um valor bem considerável, né? Então, eu acho que supre tudo isso aí, porque a repetição em dobro já resguarda de todo o dissabor e dessa morosidade, do prejuízo material. Eu entendo assim, a repetição ela é alta porque o valor de desconto também é muito alto. Então, na verdade, foi retirado da conta dele um valor expressivo. Então, eu não levo muito esse parâmetro em consideração. E a outra coisa, doutora, são 2 anos aí de diferença. Nós não sabemos e não podemos julgar sem saber as razões exatas porque ele levou esse tempo todo para ajuizar a ação. Provavelmente, ele deve ter os seus motivos, mas o Poder Judiciário está aí, apostos para analisar aí o pleito da parte. Seja como for, como já tem 2, eu já sou vencido, eu prefiro, então, que a doutora faça aí essa ressalva, por favor. Tá bom, eu coloco que você votou divergente. No sentido de manter a sentença. Uhum. Então, agora passamos para o próximo, né? Que é o 12 da pauta. É o 53.766.32. Esse foi o que você, Montefusco, questionou comigo, né? Foi. E que a gente já debateu muito, o Oscar também. Então, esse nós temos que debater de mais profunda para ver se a gente consegue chegar num consenso. Porque o que acontece? Cada dia a gente vai analisando melhor, porque as coisas vão surgindo e as questões vão se tornando mais claras, né? Sim. Então, à medida que a gente vai analisando vários processos, a gente vai vendo que, às vezes, a gente incorreu em algum equívoco e, no decorrer dos julgamentos, a gente procura corrigir. Sim. Então, esse foi um processo que eu analisei profundamente a questão. Eu fiz, agora, a CELG, eu estou fazendo da mesma forma que nas declaratórias de inexistência de débito. Todos eu vou lá direto e consulto os protocolos. Então, eu tenho percebido que a CELG e depois a Enel merece total credibilidade em relação aos protocolos. Porque como eu venho analisando o histórico de todos os protocolos, de todas as ações que envolvem a CELG e agora a Enel, eu percebo que o protocolo ele é preservado na íntegra. Pode ser favorável ou desfavorável à CELG. Todas as vezes que você faz um protocolo de chamada, ele fica registrado lá no histórico e ele jamais é apagado. Então, tanto que eu já julguei desfavoravelmente a CELG devido à análise dos protocolos, e nesse ponto aqui eu estou julgando favoravelmente também a análise dos protocolos. Eu estou fazendo isso porque às vezes pode vir a questão assim, que pode ter excluído ou não querendo dar verossimilhança aos protocolos da CELG. Mas eu verifiquei que eles merecem total verossimilhança, porque eu venho de longa data fazendo estudo dos protocolos.
e percebo que eles são honestos e sérios. Em razão disso, eu consultei o protocolo. Então, o autor, ele falta com a verdade quando ele fala que tem 3 protocolos. Porque, na verdade, só existe um protocolo. E o protocolo foi feito no dia 29. E, embora ele fale que ficou sem energia no dia 27, então ele questiona o curto-circuito e o fogo. A CELG nega que tenha existido esse curto-circuito e o fogo, mas por isso que eu analiso os protocolos. Aí, indo nos protocolos, eu vi que teve uma chamada urgente de ligação, o qual foi solucionado no dia 30, pela análise dos protocolos. Então, demorou 24 horas para superar. Agora, se ele faltou energia de dia 27 e ele só foi ligar dia 29, aí o problema foi de negligência dele. Demorou tomar providência em relação ao ocorrido. Como ele fala que é curto-circuito e fogo, eu não considero uma ligação e religação para aplicar aquele prazo de 24 horas. Eu estou revendo isso aí. Por quê? A ligação e religação, pelo que eu entendi da resolução da ANEEL, ela se aplica quando tem um corte de energia, quando não teve nenhuma danificação, quando todo o serviço de energia ele está na regularidade e normalidade. Então, ocorreu um corte por falta de pagamento, inadimplência, ou até por um erro da CELG, que foi lá e a gente já viu que a pessoa estava adimplente e a CELG erroneamente cortou. Então, nesses casos, a religação é 24 horas, porque depende de um fator super simples. Vai lá e religa, sem ter que dar nenhuma manutenção, nenhum serviço, nem nada. Aí, esse artigo 197, eu acho que ele se aplica quando tem questões mais graves, em que é necessário a prestação do serviço mais complexo, de forma que 24 horas seria um período muito diminuto para solucionar, dependendo dos problemas que surgem. Então, se teve um curto, embora aqui não provou o curto-circuito, de forma alguma não provou, mas eu já estou fazendo, mas assim, eu apesar de falar que não houve a prova, eu entrei nessa questão do prazo de 5 dias, porque o autor entrou. Então, para justificar para ele, porque que, de qualquer forma, ele não venceria a questão. Por quê? Eu vou passar a entender, a partir de agora, com a aplicação do 197, se a questão é complexa, não é uma mera religação de energia. Então, você tem que fazer uma vistoria, um relatório, uma troca de peça, uma questão mais grave, aí eu vou aplicar o 197, que são 5 dias, no qual o STJ tem aplicado. E ele aplica em questões também de força maior e caso fortuito, como, por exemplo, uma queda de galhos de árvore na zona rural. Então, estava super chuvoso, local de difícil acesso. Como vai proceder em 24 horas? É totalmente incompatível, ou 48 horas que seja na zona rural. Então, tem que ver se o lugar é difícil acesso, se é época de muita chuva. O transformador, hoje também, tem outro, mas não vai ser questionado, porque você e o Oscar me acompanharam, então ele não está aqui anotado. Tem lá até a foto do grande transformador, não sei se é estou fazendo. Mas tem uma foto de um transformador gigante, que é do tamanho quase desse escritório meu, e que, como que vai dar manutenção, um transformador de grande porte, uma peça complexa que deu defeito em 24 horas. Então, eu acho que nós temos que ser razoáveis, porque não pode ser objeto de enriquecimento ilícito a falta de energia elétrica. Claro que tudo tem que ser ponderado, se tem, caso a caso. Se a gente verifica um abuso da CELG, por falta de manutenção, reclamações anteriores frequentes, históricos de várias reclamações do município. Se tem um histórico de falta de manutenção que acarreta uma falha na prestação, tudo bem, é uma situação a se olhar. Mas, se não tem histórico de problema de falhas de manutenção e, por um acaso,
dá um problema, porque um curto-circuito, eu não posso falhar em simples falha da prestação. Pode ser uma ave, pode ser um carro que passou e derrubou o fio, sei lá. Um curto-circuito, eu não posso, em tese, falar que é falha na prestação do serviço para fazer crer que seja prazo de 24 horas. Por quê? E também, os juízes do interior e os advogados, eles entendem por bem não produzir provas de fato. Agora, eles não produzem provas de fato. A prova é negativa. E eu vou querer condenar a Selby, eu não posso concordar. Se foi externamente, como o presidente falou, externamente, não foi nem na casa do consumidor, como que, e a Selby nega que existiu isso aí. Então, obrigatoriamente, o juiz tinha que ter feito a audiência de instrução. E, obrigatoriamente, o advogado tinha que pedir. Por quê? Não é na rua? Se é na rua, todo mundo viu várias casas que foram atingidas. Então, o que acontece? A prova tem que ser feita. O tema 1, nós não podemos afastar do tema 1 do TJGO, porque esse tema 1, eu acho ele muito justo, e ele veio justamente para combater os abusos que estão tendo. Sobre a pecha de responsabilidade objetiva, falha na prestação de serviço, eu percebo verdadeiros abusos. Falta de prova de nexo de causalidade, prova negativa em que a Selby e a Enel estão sendo condenadas. Então, o que acontece? Eu acho que eu vou aplicar o 197 sempre que não for uma mera religação. Se tiver um serviço extra a prestar, as provas têm que ser produzidas, quanto à dificuldade ou não da solução. E também quanto se aqui, por quê? Todo equipamento tem tempo de validade, tem período de uso, tem horas que, apesar da manutenção, as falhas acontecem. Então, eu acho que não pode ser uma régua de danos morais, desconsiderando o tema 1 do TJGO, que eu acho muito perfeito, que eu concordo integralmente, que os juízes dos juizados não aplicam, parece que eles nem sabem que existe esse tema, porque eles sequer cogitam, a grande maioria. E eles não querem produzir prova, querem dispensar a instrução e querem condenar a Selby de tudo. Então, eu acho que não concordo. E nesse caso, então, eu já estou discutindo. Primeiro, que de qualquer forma não houve a prova. Segundo, que eu não pretendo mudar a minha fundamentação, porque eu acho que ela se encaixa na jurisprudência superior, do TJGO, e eu creio que, quando não é uma simples religação, eu não posso incluir aquele outro prazo de 24 horas. É assim que vai. Doutora, eu não divirjo em nada disso que foi dito. Eu acho que, na verdade, a ementa ela não está fundamentada de acordo com as suas palavras ditas agora. Eu concordo, inclusive, que a situação e a questão é muito simples de ser resolvida. É simplesmente dizer, primeiro, que não há prova nem do dano moral, nem a ocorrência da interrupção de energia, nem do curto-circuito, que são os fatos principais que estão sendo discutidos na ação. Segundo, ainda que houvesse a prova, não há a prova principal, que é do dano. Eu não entendo que aqui o dano seja presumido. A parte deveria ter trazido a prova do dano moral, mas ela não descreve sequer qual foi o dano moral que ela sofreu. A única coisa que fica em discussão é que ela ficou até sem água, porque ela precisava de energia elétrica para alimentar a bomba da cisterna. E isso requer prova em audiência, que, como a doutora disse bem, o juiz ele não considerou, ele não achou que não era necessário. Agora, a fundamentação é que eu não concordo. Eu não entendo que seja o caso de subsumir essas questões ao artigo 197 da Resolução 414 da ANEEL. Por quê? Esse é um dispositivo genérico que diz respeito aos serviços que devem ser realizados
pela ANEEL mediante solicitação do consumidor, da unidade consumidora. Mas veja bem, aqui na sua ementa, a doutora fala enfaticamente em religação. A religação foi feita dentro de um prazo razoável. Então, me parece que, mais apropriadamente, se quiser, de toda sorte, utilizar o artigo 197, a fundamentação deveria ser no sentido de que a CELG ou a ENEL realizaram os serviços dentro de prazo razoável, conforme o artigo 197, porque para a religação, o prazo é do artigo 176 e seus incisos. Essa é a minha divergência. Agora, desde o início, eu me pautei, inclusive, nos meus comentários ao processo, eu deixei claro que nós precisamos ser fiéis ao entendimento da turma. E esta turma recursal, eu tenho sido vencido no sentido do reconhecimento do dano moral em ré ipsa. Eu não concordo que a interrupção de energia elétrica pelo prazo de 3 dias possa gerar dano moral. Em ré ipsa, há necessidade da prova. Em relação a estes autos de processo, não existe prova de absolutamente nada. A gente tem que considerar, evidentemente, que a Leonice, né? A gente tem que considerar que a Leonice, ela postulou em causa própria, ela não fez através de advogado. Então, uma petição inicial bem sucinta, bem enxuta, onde ela não descreve minuciosamente todos os fatos. Mas, ainda assim, da forma como o juiz ele não mandou emendar inicial, os fatos estão razoavelmente descritos. Houve um curto-circuito, um barulho muito grande na rede pública, né? E eu concordo com a doutora que esses fatos poderiam ser objeto de audiência de instrução e julgamento, porque se ela foi atingida, certamente outros foram também, né? Agora, eu não posso concordar com a sua fundamentação quando a doutora diz e acredita no curto-circuito, porque a sua fundamentação é nesse sentido, que houve o curto-circuito no dia 25 de setembro, né? Mas a religação aconteceu 6 dias depois. Não tem prova de nada disso, doutora. Então, nós não podemos considerar esses fatos como incontroversos, né? E, detalhe, a doutora acredita no curto-circuito alegado pela reclamante e negado pela reclamada, mas não acredita nos 3 protocolos dela. Quer dizer, o que ela disse é parcialmente crível, o que é crível, o que não é crível. Então, me parece que, na parte da fundamentação, a coisa é simples de ser resolvida, né? Os fatos narrados, além de não terem sido comprovados, né, por si só, não tem o condão de gerar dano moral. À vista disso, julgo improcedente o pedido. Por isso, eu faço essas ressalvas, entendo que não deve ser reconhecido realmente o dano moral, mas com base nessa fundamentação. Em sendo essa divergência a única existente, eu só peço que faça essa ressalva. É como voto. Podemos passar para o doutor Oscar agora? Doutora, só para não criar embate, eu vou passar para o doutor Oscar, depois a senhora fala. Eu acato aí as ressalvas, mantendo o desfecho final do voto da doutora Rosana, se ela assim concordar, como manifesto. Com relação aos protocolos, o presidente não é justo quando ele faz as suas argumentações, porque, inclusive, eu pesquisei o histórico, eu fiz toda uma parte inicial para falar porque eu acredito no histórico dos protocolos. Eu afirmei que em todos os processos contra a CELG eu pesquiso os históricos dos protocolos. Eu falei que os protocolos, eles são legítimos, sérios, e eu nunca percebi nenhuma manipulação dos protocolos, porque mesmo quando são desfavoráveis à CELG, eles sempre estão lá. Eu sempre julguei tanto contra como a favor do consumidor e da CELG com base nos protocolos. Então, você não pode falar que eu não acredito nos protocolos e acredito no curto-circuito, porque os protocolos têm uma prova documental que vai ser anexada junto com a assinatura do voto, que é a pesquisa do protocolo. Então, eu não acredito nos outros protocolos porque eles não existem no histórico. Só existe um protocolo. E eu fiz toda uma peroração de defesa dos protocolos. Agora, o curto-circuito, eu estou falando sobre suposição, porque eu deixo claro
que ele não existiu. E eu coloquei religação, porque ela falou em religação, mas esse negócio da religação, eu tiro e coloco que se foi um curto-circuito em geral, simplesmente a energia faltou e voltou, né? Então, é para tirar os termos religação e colocar que a energia foi cortada por fator externo, faltou por fator externo e retornou assim que foi consertado. Mas eu achei estranho colocar isso aí, porque eu falo que ficou provado. Não ficou provado. Enquanto que ela falou que faltou energia, a Selva esteve lá e falou que o produto foi solucionado o problema. Então, eu fiz o julgamento com base no protocolo e na resposta que está no protocolo. A questão, ela chamou gente, a Selva foi lá e solucionou o problema. Agora, se o advogado da Selva nega esse fator, o fator não foi provado, alguma coisa eu tenho que colocar, porque a energia deve ter faltado, porque se não faltou, não tinha motivo para ela vir aqui. Então, por isso, eu vou colocar, tiro a palavra religação e falo que falta de energia e retorno de energia e pronto. Eu me dou satisfeito. Acompanhe. Feitas as ressalvas necessárias, Agora, o processo, então... Oi, doutora. São 2? São 5? São 5. Só tem estudo aí para votar? Não, mas os demais já estão votados. Eu estou votando com questionamento. E tem mais um anotado. Tem mais um? Tem, que é o... Mas é aquele que você só pediu para colocar divergente, né? E eu anotei aqui, porque é prova em segundo grau. Então, se não quiser submeter a julgamento, assim, eu já anotei e vou colocar já a ressalva. Divergente, a ressalva, com base na prova em segundo grau. Okay. Então, esse é o meu último que está anotado que tem questionamento, só para ele. Tá bem. Então, conforme nós já deliberamos, só lembrando, quando a votação por maioria existe uma divergência, como é o meu caso, mas já é sabido esse entendimento em outros julgamentos, nós já definimos isso daí. É só fazer a ressalva e não tem problema. Já colocar, tá, ficar colocado na ementa, né? Exato. Uhum. Bem, vocês conseguem me ver agora? Está indo e voltando. Agora está só suas iniciais. Você tem ido e voltado. Neste momento estão só suas iniciais. Só as iniciais? Ah, tá. É porque eu estou... nossa comunicação está no meu celular. E as anotações também. E eu agora, é minha vez de votar. Eu só estou abrindo aqui. Na verdade, as maiores questões que foram suscitadas foram pelo doutor Fernando Salgado, né, onde aqui, então, eu vou passar a analisá-los. Autos, número de pauta 25, autos número 515-0097. Aqui nós temos, estou abrindo aqui o meu também. Nestes autos de processo, Renan Gomes de Souza ajuizou ação contra o Banco Bradesco, sob a alegação de que o seu nome teria sido negativado por um débito que ele não reconhece como devido. E o banco, na sua defesa, o Banco Bradesco, ele juntou a prova da contratação, ou seja, juntou o contrato, e juntou também extratos da conta corrente, onde ele tenta comprovar aí o valor do débito que justificou a negativação, que é no valor de R$ 135,80. Eu, pela prova que foi produzida, eu estou entendendo que o banco ele foi exitoso. Um instante aqui. Ele foi exitoso em comprovar a relação bancária, a vida entre o reclamante e a instituição financeira, o Bradesco.
foi juntado aí um extrato onde mostra que o reclamante ele recebia salário, ele fez depósitos, mantinha conta poupança, e nesses extratos existe a cobrança de tarifas ou encargos bancários. Em nenhum momento a soma dessas tarifas confere com o valor negativado. Porém, eu não levei muito isso em consideração, porque tarifa bancária tem um valor flutuante. A cada dia é uma diferente. A negativação aconteceu em fevereiro de 2013, numa dívida que foi vencida, salvo engano, em janeiro de 2013. E depois disso, o reclamante ele movimentou a conta. Existe ali movimentações de depósito, de recebimento de salário. Então, me parece que essa cobrança, essa negativação, se deve a um momento da movimentação da conta e que, posteriormente, o reclamante ele continua a movimentar. Então, estou dando por comprovada, ou comprovado, melhor dizendo, o fato suspensivo ou extintivo do direito do reclamante, porque existe uma dívida em aberto, até porque depois ele deixou de movimentar a conta, mas não pediu encerramento da conta, né? Então, por essa razão, é que eu estou votando para o conhecimento do recurso e desprovimento. É como voto. Eu acompanho o relator, já tinha estudado o caso. Eu estou vencido, mas salto aos senhores o seguinte: eu não estou dizendo que, primeiro, não houve uma negativa de não existência de relação jurídica, tá? Mas, segundo, os saldos dos extratos que o banco apresenta não são contemporâneos com o período que ele relata de existência de dívida. Os saldos que a instituição financeira, os extratos que ele apresenta, são positivos. Eu sei que existem tarifas bancárias, mas e que o banco imputa a parte que ela deve tarifas bancárias. Mas o banco não fala quais as tarifas bancárias que ele deve e nem o valor dessas tarifas. É um valor genérico e abstrato. Eu não entendo que uma instituição financeira não tenha o registro dos lançamentos aos quais imputa o débito. Se a tarifa... se os senhores examinarem os extratos, inclusive eu fiz a ressalva, entre março e agosto de 2013, a conta ficou paralisada. E o banco imputou à parte R$ 263 em 13 lançamentos de tarifa bancária. Doutor, não está paralisado. Eu mostrei para o senhor. Nesse período houve movimentação. É porque o lançamento, se o senhor verificar no extrato, eu estou com dificuldade de abrir o PDF completo, porque o meu sistema não está abrindo o PDF completo. Eu estou dando ordem de abrir o PDF completo. Vai ter acesso ao processo. Mas o banco diz, ele deve tarifa bancária. Mas ele não fala que tarifa bancária. É de acesso ao processo para você abrir o PDF. É processo do outro, tem que pedir acesso. Clica lá em cima no acesso. O PDF eu estou abrindo para o Ajude. Então, você precisa pedir acesso. Você tem que ir lá em cima e clicar acesso ao processo. Pedi acesso. Eu solicitei acesso. Ele não está abrindo o PDF. Estou com ele aberto aqui, o PDF completo dele. Sim, aí eu vi, eu tinha olhado até a página, folhas 90 do PDF. Folhas 90 do PDF completo, que eu abri ontem, eu não estou conseguindo abrir hoje. O extrato bancário é positivo. O banco diz, você deve dar tarifa bancária, mas a tarifa nominal, a tarifa de manutenção de conta é R$ 13. Ele lançou 13 tarifas, sendo várias de 19 e uma de 13. Ele não diz aqui quais são essas tarifas. Como é que eu vou julgar procedente algo se eu não sei o que é? Olha, eu disse que é R$ 130. De quê?
onde ele encontrou esses R$130 se ele não lançou no extrato? Eu não estou dizendo que o débito, vamos dizer, existe um débito. Ele alega que depois do cidadão, o cidadão depositou R$290 na conta corrente no dia. No mesmo dia, o banco debitou 13 tarifas bancárias porque a conta estava parada. Cobrou dele R$267, R$263. Imediatamente ele recebeu um crédito e deixou 98 centavos na conta. Quer dizer, isso para mim, que é um saque que ele fez, que de repente ele viu o custo da manutenção da conta corrente, onde o banco, por 3 meses de movimento, cobrou dele R$290 em tarifas bancárias, ele pediu o encerramento dessa conta. Não é possível. Ele não pediu. Agora, se ele não pediu, e ele não alega que pediu o encerramento, ele alega que não reconhece a dívida. Se ele alega que não reconhece a dívida, o banco deveria dizer de onde veio essa dívida. Ele diz tarifas bancárias. Quais tarifas? É manutenção de conta? É excesso de conta corrente? Ele só apresenta um saldo positivo. Se o saldo do extrato é positivo, de onde ele tirou R$130 e negativou? Entendi. Esse é o meu questionamento. Eu não estou dizendo que, olha, o banco não pode cobrar tarifas genéricas. Inclusive, eu comentei que esse é o mesmo fato do processo 5168-694, também de vossa relatoria. Mas não sei se... A cliente diz, eu tive uma conta, era uma conta, tá? E o banco está me cobrando, me negativou, e o banco diz, é tarifa bancária. A solução lá está diferente. Mas ali não é tarifa bancária, doutor. Ali é um contrato de financiamento, onde o valor é líquido e certo e tem forma de pagamento específica. É claro que houve negativação por contrato de financiamento. O banco justifica que é tarifa bancária. O banco, na contestação, diz que é tarifa bancária. A parte diz que foi lançado no SPC como financiamento. Doutor, tá? Quer dizer, o objeto daquela ação é distinto dessa. Eu olhei os dois e a definição para um caso, sendo diferente para o outro, não há nenhuma contradição na minha perspectiva, conforme o senhor está dizendo aí agora. Eu me lembro bem que na nossa turma existe realmente esse seu entendimento no sentido da necessidade da prova efetiva do valor da tarifa. Mas eu olhando aqui o extrato aberto, quer dizer, é evidente que o banco ele não debita as tarifas se não tiver saldo. Então, a tarifa não tem como figurar no extrato. Por que foram... Espera aí, doutor, um minutinho. Por que foram várias tarifas debitadas? Porque foi exatamente na ocasião em que foi transferido, foi feito um TED em favor do reclamante. Aí o banco, o que ele faz? Acho que tem um programa, automaticamente ele debita as tarifas. Mas não tem como a gente ver tarifa realmente, porque isso parece-me que acontece fora da conta. É preciso que tenha crédito, entende? Não vai debitando. Mas isso aqui é um processo judicial. Então, o banco deveria trazer ao processo, foram essas tarifas. O banco não pode fazer uma alegação genérica, é tarifa bancária. Estou entendendo a posição do Salgado agora. Está sendo questionado o débito. Então, o banco foi invertida a questão de prova. O banco deveria trazer o débito dele é tarifa dessa, que somou isso aqui. Eu acho que o Salgado está com a razão, Monteiro. Sabe por quê? Eu estou com o PDF aqui aberto, ele parou de movimentar essa conta dele no dia 15 de janeiro. Aí ele fez um depósito no dia 9 de agosto, de R$290. Foi aí que entraram uns débitos que não conferem com o valor de tarifa de cesta básica. Foram vários débitos de valores diversos aproximados, que variavam de R$19 a R$23, com apenas o nome Operações Vencidas. E o banco realmente, pelo que eu vi aqui nesse extrato, eu não vi a petição, ele não explica o que são esses débitos. Só depois, na linha mais abaixo, que ele fala tarifa bancária vencida em 9 de junho. É R$13,20 já. Em janeiro, ele pagava R$7,80 de tarifa básica, cesta básica.
Aí o banco debitou a tarifa de junho, 13,20, e depois debitou a do dia 1º de outubro de 2016, no de 13,20. Isso em agosto. Então, realmente, o Fernando Salgado tem razão aí quando ele estranha. Porque depois houve outro débito no dia 15/8, referente à tarifa bancária de 1/10, esse aqui é o código, referente a 15/8, de mais R$14,20 nas títulos de cesta básica expresso. Então, realmente, só com base no extrato, essas operações vencidas aqui ficaram sem explicação. Que são, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 débitos variando entre 19,03 e 22,16. Doutor, vai dar 230 e tantos reais. Essas tarifas que foram debitadas, elas não são objeto do processo. O objeto do processo é a negativação no valor de R$ 135,80, que aconteceu em fevereiro de 2013. Isso que o banco está dizendo aqui, nós não temos que entrar em discussão a respeito desses débitos. Agora, a pergunta que se faz, o valor de R$ 135,80 é devido ou não é? Eu estou chegando à conclusão que é muito mais, porque depois disso, novos encargos foram debitados na conta dele. Agora eu vou, então, reconhecer dano moral para um cliente que deixou de movimentar a conta e que, a olhos vistos, ele deixou de pagar as tarifas, não solicitou encerramento da conta. Eu acho que é uma situação, no mínimo, temerária da nossa parte. Agora, eu não concordo de forma nenhuma em reconhecer a inexistência do débito, em declarar essa inexistência e ainda por cima reconhecer dano moral numa conta que tem esse tipo de movimentação. Agora, se nós tivermos que discutir o valor do débito, aí nós temos que remeter para vias ordinárias ou numa outra ação judicial, que não essa. Agora, o título da ação é ação declaratória de inexistência de débito acumulado com indenização por danos morais. Por isso é que eu mantenho esse meu entendimento. Ele agiu com negligência, né, o cliente. Total. A resolução 2025 do Banco Central estabelece que é necessário que o correntista ele solicite o encerramento. E, na verdade, na minha perspectiva, o reclamante é uma pessoa de pouca movimentação, porque ele não encerrou e ficou muito tempo sem movimentar a conta. De repente, ele faz um depósito na conta depois de 8 meses, 6 meses, sei lá. 8 meses, Quer dizer, então ele paralisou o movimento da conta, mas depois voltou. Se ele não tivesse voltado, certamente esses encargos não seriam cobrados, porque o banco ele não cobraria a partir de 6 meses de não movimentação, conforme a orientação, tanto jurisprudencial como resolução do Banco Central. Mas vem ele e toma a iniciativa de movimentar novamente. É claro que o banco vai cobrar todos os encargos da manutenção da conta. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Ok, né? Feitos esses esclarecimentos, eu acompanho a Vossa Excelência. Eu voto divergente. Ok, Chá. Ok. Então, seguimos para o próximo? Vamos. Aqui o número de pauta 30, número dos autos 556-0230. Vou abrir aqui. Esse é um que você reduziu o dano moral. Sim, eu gostaria apenas, o doutor, esse processo ele se resume a uma negativação que a parte reclamante reputa indevida pelo fato de ele não ter recebido a mercadoria objeto da suposta venda. As partes celebraram um contrato de trato continuado, onde a parte reclamada fornecia mercadorias periodicamente. Há a prova da aquisição e da entrega de várias mercadorias ao longo desse relacionamento. Mas exatamente a dívida objeto da ação, não há prova da entrega. O doutor Salgado, ele ponderou, dizendo que foi juntada a nota fiscal, mas apenas não foi juntada a prova da entrega da mercadoria. Na minha perspectiva, é suficiente. Por quê? Se o camarada ele
celebra um contrato de compra e venda e não recebe o objeto da venda, é mais do que justo que ele não pague, né? E se há negativação, mais justo ainda que se reconheça o direito à indenização por danos morais. O valor de R$ 8.000 fixado supera o nosso valor aqui. Mas eu entendi por bem atender aí a ponderação do doutor. Mas eu me colocando no lugar, às vezes, da parte reclamante, eu certamente me veria no direito de receber valor dobrado, já que eu fui correto durante todo o tempo, e quem foi incorreto foi exatamente a parte reclamada, que a única compra que eu fiz sem entrega da mercadoria, ainda por cima, me negativa o nome, né? Mas, diante disso, eu reduzi para 3.000. O doutor parece que acompanhou, né, doutor? Acompanho, eu gostaria que você se manifestado nesse sentido, né? Mas acompanho sim, concordo. E doutor Salgado? Acompanho também. Acompanho. Okay. Então, vamos mais um aqui. Número de pauta 37, número dos autos 516, 8694. Esse aqui... É o mesmo caso, eu não tenho divergência com essa aí. Eu acompanho Vossa Excelência, eu só usei ele como referência, tá? Ok. Então, bacana. Número 41, número de pauta, 512-0323. Esse também gerou um pouquinho de discussão, é o da Selg e da Berenice. Ouro Verde. Eu fiz aquelas ponderações. O de Ouro Verde. É o de Ouro Verde. Bom, de forma bem resumida, foram ajuizadas inúmeras ações de indenização por danos morais devido à interrupção de energia elétrica no período de 30 a 31 de dezembro de 2017 ao dia 2 de janeiro de 2018. E muitas dessas ações elas foram distribuídas para nós. E nós temos reconhecido o dano moral a precedentes de outros julgamentos em que eu fui relator, onde nós deliberamos pelo reconhecimento do dano moral. A doutora Luciana Camapum, ela tem fixado em R$ 4.000 o valor de indenização por danos morais. Enfim, que ela também tem reconhecido o dano material. Surgiu agora uma nova celeuma, porque analisando ali votos de outras turmas, a doutora Stefânia, a doutora Alice, o doutor Hamilton, julgam de acordo com o entendimento que nós temos apresentado. Eu encontrei apenas o doutor Wilde Ogawa com um entendimento diferente, dizendo que não houve a prova da interrupção de energia elétrica e que a única notícia que se tem é da interrupção pelo prazo de 10 horas, que levou à morte de vários frangos que estavam numa granja. Então, eu estou levantando aí a questão. Eu, particularmente, eu tenho reconhecido o dano moral nessa situação específica, porque eu estou admitindo a interrupção de energia elétrica num período em que todo mundo precisa de energia, né? Que é exatamente a passagem de ano. Então, tenho mantido, e de fato aqui eu estou mantendo a sentença da magistrada, afastando apenas o dano material que não ficou comprovado no valor de R$ 200. É como voto. Levando em consideração que as provas que embasaram o julgado foram algumas entrevistas colacionadas com a inicial na época, e que nessas entrevistas e nas reportagens, desculpem, o que consta é uma falta de energia que teria durado por volta de 10 horas, a parte autora, ao meu ver, não provou que ficou 3 dias sem energia elétrica. Não tem prova, a Selg nega isso, e quando incitada pela reportagem para se manifestar, a Selg já havia, inclusive, restabelecido no início do dia 2, do dia 1º mesmo, o fornecimento de energia elétrica, causado por motivo de, salvo engano, tempestade, coincidência de raio sobre a rede, não sei dizer ao certo. Mas o fato é que não há prova desse período longo de interrupção, e isso constou apenas na petição inicial do advogado da parte autora, inclusive declinou a maior parte dos seus argumentos
sobre a má prestação de serviço genérica da CELG na época, inclusive considerada pela ANEEL a pior distribuidora de energia elétrica do país, então, de forma que ele ficou falando sobre essa questão da má qualidade do serviço, dos índices de falta de energia elétrica que a CELG deixava acontecer, mas sobre o ponto específico dessa data, que o nobre relator levou em consideração principalmente o fato de ser passagem de ano e que isso teria causado um dano moral de uma pessoa passar festividade sem energia elétrica, eu vi que, se tivesse provado, eu acompanharia esse relator, mas com essa ausência de prova de quanto tempo que realmente ficou sem energia elétrica, eu vou divergir de Vossa Excelência para julgar procedente o recurso e reformar in toto a sentença. Inclusive, a nobre julgadora que homologou a minuta apresentada pela juíza leiga, ela menciona que os danos materiais que a parte alega, que não provou em nada, ela estimou. Nesses casos, R$200 pagam-se o que se perdeu. Então, não tem nem prova de dano material, e mesmo assim ela condenou. E a fundamentação para dizer que inicia o dano moral, ela não se estribou em prova concreta. Ela não menciona especificamente que foi um fato público e notório que isso aconteceu. Então, eu estou achando que a prova foi insuficiente. A CELG, na época, negou que tenha faltado energia elétrica por esse período. Inclusive, na sentença, há menção a um relatório como é o nome daquele relatório que a CELG dá sobre interrupção? Tem um nome, é o relatório de interrupções, e isso não existe nos autos. A juíza fala que tem, mas não existe nos autos também. Então ela fala, apesar do relatório de interrupções não constar que teve interrupção, mas a CELG não voltou a energia para a pessoa, então eu vou condenar. Não, eu não concordo de forma alguma em virtude da ausência de prova. Por isso que eu divirjo de Vossa Excelência e sou pelo provimento do recurso e indeferimento dos pedidos iniciais. É como voto, senhor presidente. Nesse caso específico, eu tenho a ressalva ainda que a senhora Berenice Alves da Costa, que é a autora, ajuizou como comprovante de endereço uma unidade consumidora registrada em nome de Carmelita Gonçalves da Costa, preenchendo um formulário preenchido pelo senhor advogado, de que declarava que morava naquele endereço. Esse mesmo comprovante de endereço da dona Carmelita Gonçalves da Costa foi utilizado pela dona Carmelita Gonçalves da Costa para requerer danos morais sobre o mesmo processo, dizendo que aquele endereço era dela e que o dano moral era devido a ela. E pelo mesmo advogado. O processo é o de número 551.20.538.14, que foi distribuído à primeira turma recursal dos juizados especiais. Esqueci de sair. Eu basicamente, eu entendo que a dona Berenice não mora nesse endereço, a documentação é forjada, recomendo julgar procedente o recurso, condenar a autora por má-fé, determinar a remessa desses autos, bem como os autos 501.20.538.14 para a OAB, para que o advogado seja devidamente punido também. Doutor, quando o senhor começou a falar, eu me lembrei do seu questionamento feito, e eu só me lembrei agora. Diante dessa circunstância, eu pondero se a gente não pode resolver isso logo após essa sessão, para eu poder dar uma investigada melhor. Se o doutor Oscar, evidentemente, achar pertinente as questões levantadas pelo doutor Salgado. Eu acho bastante pertinente, quando eu procurei, eu não encontrei o processo. Eu encontrei 3 autos de processo com esse número, onde, envolvendo energia elétrica, a Telemar, aliás, não é nem companhia elétrica, é Telemar.
e nenhuma, uma é da Fazenda Pública, né, do município e tudo mais. Mas aí eu vou pesquisar melhor, porque talvez com o nome dela eu encontre como o senhor encontrou. Não, só para a Tá de primeira acordo? no final, sem problema. Não, Ok. e observe, inclusive, que a petição do advogado é genérica. Então, não tenho, assim, eu tenho receio que várias dessas condenações de danos morais tenham sido utilizados, tenha sido utilizado esse mesmo expediente. A pessoa pega o talão de consumo de uma pessoa, diz que mora naquele endereço, e duas ações são ajuizadas diferentemente sobre esse argumento. Tá? Nós precisamos ficar atentos, realmente. Tá? E avisar os demais colegas. Exatamente, isso que eu sugeri, Salgado, porque ali na primeira turma a tendência sempre é mais voltada a atender os pedidos por interpretação legislativa do consumidor e, às vezes, não se tem essa análise tão acurada como Vossa Excelência tem tido nesse momento agora. E, recentemente, o nosso colega Hamilton julgou vários processos da CEL, mas muitos, eu acredito que vários lá de Anápolis, tudo procedente. O pedido do autor com condenação da Celgo Enel, sempre em danos morais. Foram vários. Verdade. Por assunto, julgou todos muito. genéricos, com a mesma petição do mesmo escritório de advocacia. Não sei genérico. Eu não posso afirmar que eu não olhei. É isso. Aí me causa preocupação. Muito bem. Eu tenho um último processo, aqui agora, o número dos autos número de pauta 42, número dos autos 559.28.12.46. Mas nesse aqui, é apenas a observação que o doutor Salgado fez, de que ele entende que, quando há fixação de indenização por danos morais diferente daquele requerido pela parte autora na inicial, ele entende que o julgamento é procedente total e não parcial. Eu já até coloquei a ele o meu entendimento, mas vou também colocar aqui para todos, que quando a parte ela postula um valor fixo a título de indenização, se o juiz ele fixa um valor diferente, e evidentemente tem que ser menor, senão seria ultra petita, eu entendo que o julgamento é procedente parcial, porque o juiz ele não está dando tudo aquilo que a parte pede. Agora, quando o pedido é genérico, não é? E a parte faz apenas uma reminiscência vaga, não, eu requeiro aí no teto, por exemplo. Ele não está pedindo um valor fixo específico. Aí o que o juiz julgar fixou é julgar procedente em toto. É apenas uma diferença, não sei se é uma diferença de entendimento entre nós, doutor, mas eu entendo aí que eu preciso fazer a ressalva, porque a petição, inclusive, é uma questão interessante, que nós ainda vamos nos debruçar sobre ela em breve. O valor das custas processuais, quando há o julgamento de improcedência do pedido, é feito com base no valor da causa. E a parte reclamante, muitas das vezes, coloca o valor do teto para fins de indenização por danos morais. Então, esse valor ele é vinculativo e o juiz ele não pode ignorar isso. Né? É como penso. Então, se não houver nenhuma consideração a ser feita, são esses os processos. Eu penso, a questão é justamente o seguinte: a todo pedido será dado um valor. Né? Então, a lei determina que a parte dê um valor. E, no caso específico, ele pede a indenização por danos morais. E fixa um valor aleatório e pede ao juiz que fixe. A questão quando é assim, então, tudo bem, se você julgar procedente a indenização por danos morais, mesmo que não seja aquele valor que ele fixou para atribuir à causa um valor, o pedido dele é procedente. Basicamente essa a resposta. Ok. Alguma coisa, doutor Oscar? Eu acompanho. Eu acho que o novo CPC ficou obrigatório fixar valor certo e pediu, além do que ganha, pedido parcialmente procedente. Eu acompanho bastante. Ok. Então, eu passo a palavra ao doutor Oscar para os seus processos. Inicialmente, como já a doutora Rosane e o doutor Salgado analisaram todos e já resolvemos aqui as questões, os que havia divergência da doutora Rosana,
eu acatei as sugestões dela e os alterei. Inicialmente, é o 5077694. Quando for eu, o senhor me avisa, hein, doutor? Tá, acho que daqui um pouquinho. Aí o doutor Salgado analisou tudo já também, não já, doutor Salgado? Está de acordo? Já. Não, então beleza. Então Eu tem não só tenho nenhuma divergência. nenhum, não? Não. Então tá ótimo. Então, Não, doutor, eu anulei a alteração que a Rosana pediu, tá? Então, não tenho, assim, nenhuma discussão, nenhum processo a ser discutido. então beleza, eu alterei os dois, que ela deu manifestação de sentido contrário, modifiquei os votos, desse que eu mencionei, e do 5047 e 1056, expliquei melhor dois outros que ela estava em dúvida e ela me acompanhou. Eu lancei tudo de novo na PJD. Agora tem um de suspeição da doutora Rosana, doutor Montefusco? Sim. E é o 504-1289. Espera aí. 504-1289. É o embargo de declaração? Não, esse é o único IRI. Eu não estou conhecendo. 504. É a questão do prazo, doutor? É. Não, eu acompanho. Então beleza. Os outros dois impedimentos do Salgado são embargo de declaração, e o outro já fomos julgados, que é um outro embargo de declaração da suspeição da doutora Rosana, que também já me acompanhou. Então, dou para os julgados os meus, em bloco. Fácil, hein? Prévia discussão e anuência já entre todos os membros da turma. Doutor Salgado, com a palavra. Vamos, senhores. Como dito, a maioria dos processos já foram comentados. Há ressalvas de divergência do processo 5308-636, contudo, esse processo foi retirado de pauta. Tá? Com relação ao processo 5234-526, relativo à taxa de administração do consórcio, onde na ementa eu delimitei a taxa em 15%. E assim eu fiz e explico. No extrato do consórcio, a empresa não apontou no contrato uma taxa de administração. Não mesmo. E no extrato de débitos do consórcio, essa taxa de administração variou de 13% a 34%. Mas tem um valor lá, doutor. O valor é a quantidade de meses. Aí a gente tem que ver qual é o valor do consórcio, a gente encontra a taxa específica do reclamante. Sim, mas o senhor... Está especificado no contrato. Está lá, ó. Mas a cláusula que prevê a taxa de administração faz referência ao quadro anterior. E no quadro diz qual é a percentual. O percentual da 70 meses é 11,59. Pronto, o senhor fixou em 15. Sim, mas o senhor observa o seguinte: no extrato de pagamento dela, ela não lançou. Então, eu fixei em valor superior até ao valor fixado dele, mas eu posso reduzir sem problema, porque aqui é 11,59%. Doutor, agora o que eu me pauto é que o Superior Tribunal de Justiça ele já sedimentou o entendimento de que o juiz ele não pode alterar, controlar o valor da taxa de administração. E outra coisa que eu quero chamar muita atenção, o reclamante ele não se opõe ao pagamento da taxa de administração tal como foi cobrado. Ele apenas quer receber o valor que lhe é devido, descontado a taxa de administração. A sua ementa ela está extra petita. Tá certo, então eu vou fixar a taxa de administração em 11,59%. Mas ele não pede a fixação, doutor, não precisa falar. Mas é o que está fixado, eu tenho que dizer o quanto vai descontar daquilo que ele pagou. O senhor acha? Basta dizer, descontado. Eu não estou determinando a devolução, descontando a taxa de administração. A taxa de administração é 11,59%. Concordo plenamente. Aí eu só peço, então, ao doutor, que ao fazer essa ressalva, coloque ali na sua ementa, que é 11 ponto tal, conforme o contrato e a cláusula tal. Pronto. Aí fechou. Ok. Sem problema.
A outra eu estou tentando abrir aqui o processo completo. Vou abrir a ementa, pelo menos. Quero conseguir abrir a ementa também. O que acontece? Ementa número... vamos dizer, a parte ajuizou uma ação contra a Volkswagen do Brasil por conta de uma divergência de financiamento com o banco Volkswagen. Tá? O juiz declarou, extinguiu o processo sem julgamento no mérito, dizendo que o banco Volkswagen, a instituição financeira Banco Volkswagen, não tem nada a ver com a indústria de veículos Volkswagen. Então, a ação deveria ter sido dirigida contra o banco Volkswagen, e não contra a Volkswagen, fabricante de veículos. Eu concordei com ele, entendendo que não é o mesmo grupo. Embora fossem do mesmo grupo econômico, as personalidades são tão distintas que não se confundem. Esse caso aí Espera aí, só um minutinho, doutora. Doutor, eu não concordei com o entendimento do juiz sentenciante, nem com a ementa proferida pelo doutor, porque a jurisprudência ela é remansosa e o Código de Defesa do Consumidor ele reconhece a debilidade do consumidor nesse momento. Em se tratando de pessoas ou empresas do mesmo grupo, elas respondem solidariamente. E o que me chamou a atenção nesse caso em especial foi a particularidade em que o reclamante ele foi vítima de uma fraude. Então, ele entrou com ação contra o Novo Mundo, contra, acho que, Bradesco e contra a Volkswagen. Veja que houve um acordo com o Bradesco e com o outro lá, o Novo Mundo, reconhecendo a fraude. Agora, uma pessoa que está sujeita a uma fraude, ele não sabe exatamente a quem se socorrer mesmo. Ele pode optar tanto pelo fabricante como pelo banco. E o banco ele foi criado apenas e tão somente para fazer os financiamentos dos veículos que são comprados pelo fabricante, que são produzidos pelo fabricante. Então, eu acho que nós não podemos ser insensíveis a tal ponto de não reconhecermos aí a solidariedade entre essas duas empresas, né, tal qual o Código de Defesa do Consumidor ele apresenta. Eu, inclusive, mandei para o senhor uma ementa do Tribunal de Justiça de Goiás que reconhece, em uma situação muito semelhante, a confusão entre as pessoas, mesmo que o objeto social seja diferente, mas que participam do mesmo grupo. Por essa razão é que eu votei contra o reconhecimento da ilegitimidade e, reconhecendo a legitimidade da indústria, que seja fixado o dano moral em R$3.000. Ele já ganhou dinheiro demais aí, 3.500 do Novo Mundo, mas não sei quanto do Bradesco, mas 3.100 já está bom demais. É como voto. Eu reconheço a ilegitimidade do consumidor, só que nesse caso ele está amparado pelo advogado. O advogado que o ampara não tem direito de errar desse jeito. Doutor, me permita só fazer mais uma observação. O senhor concorda comigo que esse financiamento é objeto de um contrato de compra e venda de veículo? Se existe um contrato de compra e venda de veículo, certamente não é diretamente ao banco. Ele foi diretamente à indústria, porque pelo menos a indústria de veículo. Quer dizer, ele mata dois coelhos numa cajadada só, porque de repente o juiz ele pode implicitamente reconhecer a nulidade do contrato de compra e venda firmado com o fabricante ou com a concessionária e ainda por cima reconhecer a nulidade do contrato de financiamento. Eu tenho motivos de sobra aí para reconhecer a solidariedade entre eles. Eu não estou conseguindo abrir o processo aqui nesse momento, tá? Eu fiz o estudo desse processo e, em relação à questão da legitimidade,
eu quero falar o seguinte, que eu tenho o número, né? Tenho o número do telefone, logo abaixo a negativação. E a parte, o advogado poderia ter ligado nesse número, né? E pego o nome correto, que ele não fez. Doutor, sabe, eu vivi uma situação muito particular agora, recentemente. Esses bancos, eles não têm espaço físico, eles não têm sede. Parece que eles existem só virtualmente. E todas as vezes que eu precisei me reportar ao banco, eu tive que mexer na concessionária. Todas as vezes. Eu tive problema porque eu precisava emplacar o meu carro e eu precisava viajar, era véspera de feriado. Então, o banco, em momento nenhum, eu tive acesso ao banco. Eu sempre tive que ir primeiro na concessionária e, através da concessionária, é que eu chegava no banco. Então, eu não sei se a situação é a mesma, mas ligou, cai na concessionária. Então, se ligou, cai na concessionária, aí eu acompanho a divergência, porque aí fica claro que a responsabilidade é do fabricante, solidariamente, porque não tem nem um telefone lá do qual não se tem acesso. Se for essa a questão, pode até ligar para ver nesse número, né? Tem lá. Estou tentando aqui abrir o processo, só porque eu desliguei o Projude, liguei de novo para ver se eu consigo visualizar esses autos, porque o meu notebook aqui não está abrindo o PDF partindo do Projude. Continua não abrindo. Eu vou ter que solicitar apoio da técnica, da informática, porque eu não tenho. Mas se os dois estão... Se eu estou voltando vencido, eu vou abrir o processo, refazer o voto, tá? E volto a... Ainda hoje eu volto a falar com os senhores e para concluir essa situação. Bom? Doutor, se o senhor for refluir realmente, eu já voto para fixação do dano moral, indenização em 3 mil. Bom, todo jeito. Se eu não refluir, eu tenho que encaminhar para o senhor para fazer voto divergente. Ok, tá? ok. Ok? Então, ok. Tá. Ok. O senhor tem mais um ainda, não tem? Não, na verdade, é só uma ressalva de entendimento, né, do 5775-247, né, para enfrentar uma prescrição trienal. É aquela questão de enfrentar prescrição de fato de serviço, trienal, é quinquenal, é decenal. O senhor pediu que eu ressalvasse esse fato no voto. E não foi porque não houve comentário nenhum. O senhor fez isso aí só no relatório isso e na parte de fundamentação o senhor não acolheu nem desacolheu. Tá? Eu vou emendar nesse particular. Tá? Ok. Mas, senhores, não acolhendo, obviamente. Tá? Não acolhendo, né? Eu lembrando que a minha argumentação é no sentido de que a discussão é no sentido de que a reclamada diz que há uma relação contratual e, por ser contratual, o prazo prescricional é decenal. É decenal. Ok? Ok. Doutores, companheiros e amigos, terminamos aí maravilhosamente bem a nossa sessão. Oi? Tem a pendência. Qual pendência? As pendências, né? Na verdade, o Renato ele colocou esses processos que só precisam ser assinados. Lembra, você saiu em férias e você ficou com vista desse processo. Eu tenho que lembrar o que era. Eu localizei aqui, fui olhar, não estou nem lembrando, vou ter que reabrir aqui. O meu é um que a Rosana ela assinou o voto e ele desapareceu. Aí o Renato ele deu um jeito de incluir ele em pauta para mim. Aí eu também não, eu preciso dar uma olhada nele, provavelmente é só assinar, viu, viu, Renato? Beleza, doutor. Mas a pendência que eu falo é sobre aquelas medidas que o doutor Salgado pediu naquele processo seu, que você pediu para deixar para o final, para ver se você vai fazer umas pesquisas e vai atender as solicitações de envio de ofício para o OAB,
porque o advogado teria aquele processo da Selvi, da Berenice. Ah, pois é, aquele da Berenice, eu estou pedindo licença para a gente fazer isso após a nossa videoconferência, porque eu vou estudar, eu vou olhar o processo para não perder tempo aqui, entendeu? Ah, tá. Eu acho que isso aqui a gente pode resolver entre nós. Só fica esse da Berenice. E tinha um outro que o Salgado pediu também, que era sobre o mandato de segurança. Ah, mas eu já falei, a questão, a Rosana já votou. Todos já concordaram. É o primeiro. Me dá uma dica aqui agora. Tem um processo que foi julgado agora, que nós convertemos em diligência para oportunizar o prazo para fazer o preparo do recurso. Eu não estou achando aqui no status da audiência onde que eu encaixo aqui, porque eu achei que tivesse convertido em diligência e não tem. E que eu ponho aqui para poder liberar o processo? Você pede a exclusão e faz despacho monocrático. Não, mas não foi no monocrático, não. Foi colegiado também. Já tinha iniciado o julgamento. Foi uma decisão colegiada? Foi julgamento adiado, Renato? Retirado de pauta. Retirado de pauta. Qual que é que você está falando, doutor? É um que estava analisando a preliminar. Aí, na sessão que iniciou o julgamento, ele foi retirado, ele foi julgado a preliminar e determinado, fiquei até vencido, pelo colegiado, pela turma, de converter o processo em julgamento para que a parte providenciasse as provas de que era necessitado de assistência judiciária. Ele cumpriu a diligência, ele voltou a julgamento hoje. Com base nos documentos que a parte juntou, nós julgamos que ele não é merecedor de assistência judiciária. Então, o processo está novamente sendo convertido em diligência para oportunizar o prazo de 48 horas para ele fazer o preparo. É o da lotérica? É o da lotérica, doutor? O da lotérica saiu de pauta. Vai ser assim também, parece. Esse aqui eu não sei quais são as opções que tem, mas deve ter retirado de pauta. Manda retirar de pauta, Oscar. Eu tenho aqui, julgamento adiado. Tem julgamento adiado. Desmarcar a sessão. Desmarcar a sessão. Desmarcar a sessão. Não, desmarcar a sessão desmarca a sessão. Não pode desmarcar a sessão, a sessão inteira. Nós nem podemos desmarcar a sessão, quem marca a sessão é o presidente. Nós temos que retirar de pauta. Desmarcar a sessão é como se fosse essa sessão. Mas você tem essa opção de retirar de pauta? Não, mas ele foi em pauta, até que ele foi julgado, ele não pode ser retirado de pauta. Ele foi submetido a julgamento hoje. Eu pensei que isso poderia ser julgamento adiado. Não. Convertido de diligência, doutor. Não tem convertido de diligência? Eu tinha que ter convertido em diligência e não tem essa opção aqui. Manda verificar processo, tem? Vem, verificar processo. Não, porque isso aqui é o status do acórdão. É o status da decisão. Então, o acordo é verificar... Não, deixa em branco. Não, pode deixar em branco. No mato sem cachorro aqui, me ajuda aí, gente. Não, tem sim, ó, retirar de pauta. Você tem essa opção. Retirar de pauta. Ele foi julgado, como é que retira de pauta algo que foi julgado? Não, retira de pauta. A preliminar foi julgada. Retira de pauta. Ele não foi julgado, ele foi convertido em diligência. Coloca recurso julgado, ele foi convertido em diligência. Então, é retirar de pauta. Prejudicado. Recurso prejudicado, isso mesmo. É que, na verdade, não foi ainda prejudicado, porque ele não foi julgado. Se ele pagar... É retirado. Mas hoje ele foi convertido em diligência. Isso. Acho que eu vou retirar de pauta. Então. Diligência, então retira de pauta. Não, mas ele entrou em pauta e foi julgado. Entrou em pauta, mas foi julgado para eliminar. O certo é diligência que não tem aqui. É convertido em diligência. Mas não tem essa opção. O certo era esse. Tem que falar na informática do Renato, para colocar... Parece que eles tiraram essa pendência. Eu acho que tinha, eu lembro de tê-la aqui. Eles tiraram essa pendência. Nem pendência, isso é o status. E não deixa movimentar sem pôr o status. Então, você põe o que você achar que adequa mais, ou retirar de pauta, ou recurso prejudicado. Você escolhe. Nossa senhora, vou inventar um trem aqui. Então tá já, só para ver se vocês poderiam me ajudar. Depois você me conta o que você escolheu. Tá podemos seguir? Podemos. Então, pessoal, estamos aí em chave de ouro encerrando a nossa sessão. Fiquei muito feliz
muito melhor do que a presencial. Deus permita que daqui para frente a gente aprenda a fazer sessão só assim. Muito prático, né? Eu acho que a gente aprende muito com essas discussões rápidas e objetivas, né? E que, se quiser, a hora que quiserem uma reunião por videoconferência, a gente agora já sabe o canal, é facinho, facinho, tá? E no mais, então, obrigado a vocês. Desculpa as eventuais falhas que a gente tenha cometido aí, mas vamos acertando devagarinho, tá bom? A questão que eu comentei antes de vocês chegarem com a Rosana, o tanto que é profícuo se nós conseguirmos fazer realmente a análise dos processos antes da sessão. O tanto que conseguimos aprofundar mais e trazer já os problemas praticamente solucionados. Olha aí, com 1h30 de trabalho, conseguimos julgar 132 processos. Realmente é muito profícuo essa medida de fazer o estudo prévio, se um dia conseguirmos chegar nesse ponto aí. Verdade. Deus queira que consigamos. Amém. Amém. Então tá. Fala, Xará. Então, gente, obrigado. Valeu, Renato. Tchau, tchau. Com Deus, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Bom final de semana. Com Deus. Bom trabalho. Estou de plantão na custódia. Se quiser alguma coisa, estou na área. Obrigado.